Olá a todos, sejam de novo bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar um pouco sobre o Warren Buffett. Eu estava no outro dia no YouTube a fazer as minhas pesquisas e vi um vídeo bastante interessante sobre algumas conferências, a comentar essas conferências de imprensa, o mais conhecido como o Shareholder Meeting do Warren Buffett. O Warren Buffett é conhecido geralmente pelos seus grandes milhões, 1.000 milhões digo, investidos dentro da Apple, por exemplo, dentro do Bank of America e entre outros. Mas, como tu e como eu, Warren Buffett teve que começar do zero. E esse do zero é por montantes baixos. Em 1995, como eu estava a dizer, que ele apresentou um shareholder meeting, ou seja, uma conferência de empresa, digamos assim, para os acionistas, sobre a Berkshire, em que ele dá geralmente também alguns conselhos e que lhe perguntam sobre X ou de Y, o que é que faziam no lugar dele. E para não ser muito maçudo o vídeo, vou já apresentar, neste caso, os 7 conselhos que ele apresentou nesse shareholder meeting. Primeiramente, ele diz que algumas pessoas podiam facilmente capitalizar 1 milhão de euros a 50%. Um segundo conselho que ele deu é que essas mesmas pessoas não conseguiriam capitalizar 100 milhões de euros, por exemplo, à mesma taxa de retorno. Um terceiro conselho em que ele geralmente incentiva muito a nós seguirmos neste caso, é encontrar negócios na nossa área de competência. Um quarto conselho é ocasionalmente encontrar relíquias no mercado. O quinto conselho é quando estamos a trabalhar com quantias baixas de dinheiro, é uma grande oportunidade para termos altas taxas de retorno. Um sexto conselho, que é mais uma informação dele, é que o próprio Warren Buffett já não olha para as pequenas empresas. Novamente, é também uma informação, é que o próprio Warren Buffett diz que encontrar estas mesmas empresas, estas relíquias, não é? Estas oportunidades, era muito mais fácil há 40 anos atrás. Vamos agora passar por cada um deles e vou-vos explicar o que é que ele quer dizer com cada um deles. Ou seja, num primeiro conselho, onde ele diz que conhece algumas pessoas em que consegue transformar 1 milhão de euros, ou nesse investimento de 1 milhão de euros, consegue ter taxas de retornos de 50%. Ele diz que é difícil, sem dúvida, é muito, 50% de retorno por ano capitalizados é imenso, mas ele próprio diz e sublinha que não é impossível. Vamos perceber o porquê já no segundo conselho. Já neste conselho, que é o segundo que ele dá nesta conferência de empresa aos acionistas, diz que estas mesmas pessoas que conseguem transformar 1 milhão de euros, um investimento de 1 milhão de euros numa taxa de retorno anual capitalizada a 50%, não conseguem esses mesmos 50% num investimento de 100 milhões, por exemplo. E o Warren Buffett fala disto porquê? Porque dentro de uma ação, o volume é limitado. Ou seja, o que é isto do volume? É o montante limite que uma determinada corretora pode transacionar por dia numa determinada ação. E é exatamente por isso que uma pessoa com um património, uma quantidade de 100 milhões para investir, não vai ser tão fácil assim como uma pessoa se tivesse 1 milhão para investir. Para vocês perceberem melhor, vamos a um exemplo prático. Por exemplo, imaginemos que o stock price, o preço da ação de uma determinada companhia, não é? Não vamos dizer nomes, vamos aqui pôr um caso hipotético, está a $2. Essa mesma ação faz trade, ou seja, tem um volume máximo de 100 mil ações por dia. Portanto, qual é o máximo em que podemos investir nesse dia para essa ação, dentro dessa corretora? Ou seja, o preço era $2, multiplicamos por 100 mil ações que ela tem como volume por dia e dá-nos então os $200 mil por dia que é possível gastar ou investir nesta ação. Agora imaginemos então que pegamos nesses 100 milhões, queremos investir esses 100 milhões nessa empresa. O que é que vai acontecer? Não podemos num só dia. Em quantos dias então vamos conseguir investir nessa empresa? Então, se a nossa quantidade é de 100 milhões, só nos dá a possibilidade para investir $200 mil por dia, dividindo esses dois valores vai dar 50. E esse 50 corresponde a 50 dias para investir na totalidade dentro dessa ação. Ou seja, a conclusão, o que é que vai acontecer?
para um património, para um montante a investir 100 milhões nesta ação, não vais conseguir investir em apenas um dia. Vais demorar meses até conseguires alocar estes mesmos 100 milhões nesta ação. E é por isso que este tipo de investidores com estes montantes não conseguem ter tanto essa taxa de retorno como um investidor que tivesse apenas 1 milhão. Porquê? Porque dentro do primeiro dia podes investir 200 mil dólares, como foi este caso prático aqui. Mas o problema é que vai variando. Enquanto que no primeiro dia pode estar num preço justo aquela ação, daqui a alguns meses já não pode. E daqui a alguns meses ainda estás tu a alocar esse mesmo dinheiro, dessa quantia de 100 milhões, e já estás a pagar muito mais, o que dará um custo ponderado muito superior àquele que daria se investisses numa única vez. Passando agora para o terceiro conselho, que é encontrar um negócio na tua área de especialidade. O Warren Buffett quer dizer esta área de especialidade como também o mais conhecido círculo de competência. Então o que é que este círculo de competência quer dizer? Quer dizer que tu, como investidor, tens que ser conhecedor daquela área. Ou seja, ou trabalhas lá diretamente, és trabalhador dessa mesma empresa, dessa mesma indústria, não precisa de ser dentro dessa empresa. Pode ser, trabalhas numa determinada indústria e conheces a empresa porque também está agregado à indústria em que cooperas, ou simplesmente já tens uma vasta experiência e já és conhecedor, já tens vários conhecimentos daquela indústria ou daquela empresa há vários anos. E é isso que o Warren Buffett se refere. No meu caso, eu gosto de investir nas empresas que eu conheço, nas empresas em que fundamentam um plano de negócios que eu conheço, neste caso são as tecnológicas, não é? As redes sociais, fundamentam um plano de negócios que eu conheço a 100%, sei como funciona. No caso é o Facebook, é a minha maior holding, tenho um dinheiro significativo nessa holding e posso dizer que antes de investir sabia que estava a investir dentro do meu círculo de competência. Passando agora para o quarto conselho, e é aquele em que Warren Buffett diz que, ocasionalmente, tentar encontrar algumas relíquias de mercado. O que ele quer dizer com isto é que, além de ser uma empresa que conhecemos a 100%, tem que ter bons fundamentais e tem que estar, muito importante, atenção a isto, abaixo do seu valor intrínseco. Abaixo daquilo que ela vale. Deve estar a transacionar abaixo desse mesmo valor intrínseco. Isto porquê? Por a simples razão de conseguires angariar nesse espaço temporal que estás a calcular as tuas projeções, o maior retorno possível. No meu caso, como vocês veem às vezes no meu Insta, se ainda não és seguidor do meu Instagram, eu ponho várias coisas que vão ao insight do meu portfólio. Geralmente eu coloco lá o meu portfólio e aquilo que eu tenho holding. E se és seguidor do meu Instagram, vês que eu tenho a iRobot, e a iRobot foi uma dessas relíquias que eu encontrei no mercado. E essa empresa fascinou-me os seus fundamentals, aquilo que elas estavam a fazer de momento e o que estavam a pensar em fazer no futuro, e também a sua contabilidade e os seus números estava tudo ao meu agrado. Quando eu também estava a investir, nesse caso estava a investir na iRobot e estava a investigar, antes de investir estava a investigar a iRobot no momento em que a pandemia mais afeta os mercados, que foi quando ela estava a 39. Quando ela estava a esse preço, 39, eu entrei porque eu pesquisei e fiz o valor intrínseco dela, estava num patamar e aquilo estava muito abaixo desse valor intrínseco. Até agora, aos dias de hoje, a ação está neste preciso momento a 74. E estas pequenas relíquias que podes encontrar no mercado, onde tenha já alguns dados históricos em que tu possas fundamentar a tua pesquisa, em que tenha e esses mesmos fundamentos sejam sólidos, não é? Que esteja na tua área de competência e que esteja abaixo do teu valor intrínseco. Passando agora para o quinto conselho, onde neste já bem mais, não é tanto conselho diretamente para nós, mas é uma informação acerca já do património dele e aquilo que ele consegue gerir, que são milhões e milhões, isto é, 1.000 milhões e 1.000 milhões e 1.000 milhões que ele tem em caixa neste preciso momento. E portanto, o que ele diz é que quando estamos a trabalhar com quantias mais baixas, é uma grande oportunidade para termos
retornos muito altos. Isto porquê? Porque há 3 razões e vamos então entrar nelas. A primeira razão é que os fundos de investimento e analistas não prestam de todo atenção a estas empresas de menor dimensão, porque elas não conseguem investir os seus grandes montantes, como já falámos num ponto anterior. Pessoas com um grande montante para investir não conseguem então investir nestas pequenas empresas. Um segundo ponto é quanto menor a quantidade de pessoas que estão atentas numa determinada ação, esta de menor dimensão, não é? Menos competição para colocar uma posição de valor nessa mesma empresa. Ou seja, se menos pessoas estão atentas àquela ação, então temos mais probabilidades de entrar num valor justo daquela ação. E um terceiro ponto é que menos mídia em volta destas empresas de menor dimensão e, consequentemente a isso, são menos especuláveis. Dentro deste quinto conselho, informação, temos aqui um exemplo em que podemos ver que o Warren Buffett comprou a See's Candy por 25 milhões em 1972. Neste ano, tiveram aproximadamente 30 milhões em vendas e 4,2 milhões em lucros. Por ser uma empresa de pequena dimensão e nos anos que era, não podemos dar track realmente àquilo que o Warren Buffett ganhou nestes últimos 35 anos. Mas, em 2007, ou seja, 35 anos mais tarde, esta empresa apresentou um crescimento das suas vendas em 13 vezes mais do que apresentava em 1972. Ou seja, apresentava 383 milhões de dólares em vendas. E o que é o mais impressionante é que Warren Buffett apresentou lucros de 20 vezes aquilo que a empresa apresentava em 1972, que era de 82 milhões de dólares. O que é ainda mais marcante nisto tudo é que em 2011 a See's Candy apresentou 1,65 mil milhões desde que Warren Buffett comprou há 40 anos atrás. E é exatamente isto que o Warren Buffett fala. Ele viu uma oportunidade em uma pequena empresa e comprou essa empresa na totalidade. E como podemos ver numa das linhas, a Berkshire, que é a empresa em que o Warren Buffett é CEO, ganha agora, por ano, ouçam bem, por ano, 3 vezes mais o custo da compra da empresa. E nestes casos, quando estas pequenas empresas se transformam em grandes empresas, em gigantes, fará com que mais analistas metam os olhinhos nela, mais, neste caso, os mídia metem os olhos nela e, neste caso, também os fundos de investimento começam a colocar os olhos nela. O que fará com que, sendo uma gigante, e dentro dessas 3 razões que eu apresentei agora, vai valorizar ainda mais a empresa. Um sexto conselho, informação, isto é mais uma informação, que é ele a dizer que, o próprio Warren Buffett a dizer, que já não olha para as pequenas empresas. Isto porquê? Porque, como eu disse nos pontos anteriores, e como eu referi, o Warren Buffett consegue estar a gerir bilhões e bilhões e bilhões de euros neste preciso momento. E estas pequenas empresas já não são do seu interesse. Se eu não estou em erro, eu penso que vi em um artigo que mais de 90% do portfólio do Warren Buffett é de gigantes, ou seja, gigantes essas que estão cotadas a mais de 100 mil milhões de dólares na atual realidade. Uma sétima e última informação, e isto já veio do Charlie Munger, neste preciso momento o braço direito do Warren Buffett, em que diz que há 40 anos atrás era muito mais fácil de encontrar estas relíquias. Porquê? Porque antigamente, para tu pesquisares sobre uma determinada empresa, era só ler papéis, era só ler jornais, penso eu que vinha em jornal, tu pedias, ligavas para a empresa e ela encaminhava-te por correio e tu lias folhas e folhas e folhas de papel, e aí é por isso que ele diz que era muito mais fácil. Porquê? Porque nos dias de hoje toda a gente tem acesso a uma corretora, toda a gente tem essa possibilidade de entrar numa corretora e investir, toda a gente tem o acesso, normalmente, isto generalizando, atenção, tem acesso à internet e é só, em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, pode pesquisar, fazer uma pesquisa no Google e em 30 segundos tem informações da empresa. Portanto, conclusão, haverá mais concorrência para encontrar este tipo de relíquias do que
como o Charlie Munger disse, há 40 anos atrás. E bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Por acaso foi um vídeo que eu encontrei no YouTube. Qualquer dúvida, metam aí nos comentários. E já sabem, sigam-me no Instagram, estou muito ativo lá de semana em semana. E portanto acho que também era uma ajuda para vocês estarem a par do que é que eu faço com o meu portfólio, que ponho tudo no Instagram. Da minha parte é tudo por este vídeo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo. Obrigado.